Boa noite, bem-vindo à Terra Prometida. Hoje eu não estou no Jardim do Éden, estou na Terra Prometida. A Terra Prometida é um sítio de minha filha Priscila, fica aqui no município de Bonito. E você é bem-vindo a estar conosco esses momentos, fica à vontade, um prazer muito grande para a gente. Hoje nós vamos ver sobre o inédito se cumpre. Já pensou que coisa interessante? Diante desse quadro, você está convidado a ir até o fim, que você vai gostar. Agora, é bom considerar que há poucos dias eu coloquei um vídeo com o título Enigma do Sal e a Luz. Se você não assistiu ainda, no final deste vídeo, na descrição, eu vou colocar o link. Assista. Eu tenho certeza que você também vai gostar e vai ser útil. Até porque pode ser útil para você ou, quando nada, para você ser bênção para os outros compartilhando. Isso aqui é indiscutível. De coração, o meu abraço para você que já é inscrito em nosso canal. E para você que não se inscreveu ainda, eis a oportunidade de se inscrever. Não perca, tá certo? Me dê essa alegria. Um like, um joinha, uma curtida, como alguns preferem. Entendeu? Nos comentários fique à vontade. E compartilhando, você está nos ajudando a ajudar muitas outras pessoas. Vai ser benéfico. Então coloque nos seus grupos, fique à vontade. Acione o sino das notificações, porque na próxima semana você recebe então a notificação do próximo vídeo, na próxima sexta-feira. Bom, então dentro de nosso programa nós estaremos agora diante do inédito se cumpre. Você já deve ter percebido que no dia a dia acontecem cenas assustadoras, as mais variadas possíveis. São acidentes automobilísticos, aviões, metrô, catástrofe, terremoto, incêndios. São coisas até difíceis de a gente relacionar. Crimes, estupro, violência nos mais sentidos. Uma coisa terrível. É uma relação difícil de se descrever. Isso é o que acontece no dia a dia. E interessante que no final do dia você vê uma coisa. O inimigo consegue mobilizar as pessoas a praticarem estes atos terríveis. E ainda depois de praticar, ele se leva à ousadia de fazer uma relação de feitos maléficos e apresentar diante de todo o universo, em nome de o jornal. O relatório dos feitos do inimigo apresentado em forma de um jornal. E muitas pessoas vão assistir os jornais e aí ficam com a pulsação acelerada, o sistema nervoso, o batimento cardíaco é indiscutível e a pressão aumenta, entendeu? Leva em consideração a adrenalina onde sobe, o sono perde e fica tudo desagradável. E ele se orgulha de não somente ter levado as pessoas a fazer, mas de ter apresentado o relatório diante do universo. Essa é a situação. Agora, é bom pensar no seguinte: o inimigo, na guerra, usa estratégias terríveis, sutis, camufladas, para ninguém perceber. Assim que ele trabalha. E assim ele tem cativado, conquistado, invadido e atingido seus ideais. Esse é o ponto importante. Pense comigo que, diante desse quadro, há um clima de revolta, de insatisfação, de desejo de vingança. É aonde ele quer levar as pessoas. E muito mais ainda, depois de tudo isso, as pessoas veem tantas tragédias, que depois cria um clima de insensibilidade à situação do que está passando aos nossos semelhantes. São tantas guerras que, quando se ouve falar que morreram tanto em uma guerra, parece que não afeta mais tanto quanto no passado. São tantas doenças, pandemia e coisas, morreu, as pessoas vão perdendo a sensibilidade. Então, esse é o quadro. Não somente levar o acontecimento, mas apresentar um relatório desagradável, catastrófico, denegrindo a imagem de Deus. E ele depois leva as pessoas à insensibilidade. Não podemos esquecer de uma coisa: isso não é Deus que está fazendo. O inimigo está fazendo e jogando a culpa em quem não merece. Diante dessa cena, eu devo dizer o seguinte:
temos que estar atentos, temos que estar despertos para não sermos dilubriados e entrar na jogada do inimigo. Diante dessa situação toda, a nossa preocupação não é apresentar o quadro das catástrofes, das calamidades, das coisas que estão acontecendo. Porque essas coisas todas ainda tem um lado que serve de advertência, que, de acordo com os escritos sagrados, anuncia a brevíssima vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos falar sobre esses sinais, não vamos falar também sobre a vinda do Senhor, que seria um acontecimento muito importante e precioso para ser dito, mas temos uma outra preocupação muito grande e muito importante para a ocasião, que muitas pessoas não estão levando em consideração. Até creem que ele vai voltar, admite que tem que estar preparados para a vinda dele, só que estão esperando a vinda do Senhor para um futuro mais distante. Esse é o quadro dramático. Essa é a situação dolorosa. Ah, mas vai vir, eu vou me preparar. É um voo para um futuro. Esquece que tem duas coisas importantes. O primeiro é que você a qualquer momento pode ser recolhido ao pó da terra. E aí, diante dessa situação, já passa a ter a responsabilidade de prestar conta diante de Deus com os seus feitos. E o outro quadro é que nós encontramos no Evangelho, na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 37, eu creio que, embora é uma carta anônima, mas segundo os estudiosos têm apresentado, e eu concordo, foi escrito de Paulo. Diz assim: porquanto ainda um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Olha, você observa que é só um pouquinho de tempo. Não é pouco tempo, é menos do que pouco. É um pouquinho, é quase que um superlativo para a gente ter uma noção dessa situação que nós estamos vivendo. Dá para entender a responsabilidade, a importância de estar preparado é agora e não no futuro. Dá para sentir isso. Esse ponto é muito importante ser considerado. A gente não pode deixar de levar a sério. Agora, você observa um outro passo que eu tenho aqui. Palavras e conselhos do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Agora não é o apóstolo São Paulo, agora é o Senhor Jesus. Ele diz no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, nos versos 37, 38 e 39, as seguintes palavras: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí ele prossegue nas seguintes palavras. Ele fala assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não percebendo até que veio o dilúvio e os levou todos, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, quando ele refere-se à vinda do Filho do Homem, ele está referindo à vinda do Senhor Jesus. Para você perceber que as pessoas concordam que vem, mas em um futuro distante, e podem ser pego de forma surpreendente. E essa é minha preocupação, essa é minha responsabilidade, de não deixar as pessoas serem levadas a um quadro desse. Então, é muito importante estarmos atentos a estes ensinamentos. Verifique comigo mais as seguintes palavras que eu tenho aqui, ainda agora, também do apóstolo Paulo, em um outro livro. Agora nós vamos para o livro de Romanos, no capítulo 13, só para você ter uma noçãozinha como que é importante, do verso 11, diz: e isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto quando no princípio aceitamos a fé. Agora é hora de acordar. Agora é hora de despertar, agora é hora de agir, agora não é hora de ficar acomodado, de ficar tranquilo, ficar despreocupado.
Agora é hora de despertar. Agora é hora de levantar. E esse despertar consiste em uma vida de integridade para servir de influência benéfica a favor das pessoas. Uma vida de proclamação da palavra, pela palavra e pelo testemunho. Esse é um ponto que a gente tem que estar atentos. Agora, verifique que além do que o apóstolo São Paulo falou, inspirado pelo Espírito Santo, nós encontramos agora as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz... Olha como que ele está dizendo aqui para a gente, e essas palavras estão reveladas no Apocalipse, capítulo 10, versos 5 e 6. E eu acho interessante, palavras bonitas como essa. Olha que diz aqui. Aqui nós lemos assim. E o anjo que vi estava sobre o mar e sobre a terra, e levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o que criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nele há, que não haverá mais demora. Que promessa preciosa! E ainda fecho com uma outra palavra preciosa do Apocalipse. Aqui eu estive lendo o capítulo 10 do Apocalipse, versos 5 e 6. Agora eu vou para o capítulo 22, verso 20, que fecha com chave de ouro o livro do Apocalipse, que diz assim: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. É maravilhoso a gente entender, e eu estranho como pessoas tem uma certa aversão ao livro do Apocalipse, quando ele traz palavras tão preciosas de ânimo, de segurança, de conforto e de esperança. O próprio, no capítulo 10, versos 5 e 6, é o próprio Jesus que está dizendo. E agora, no capítulo 22, no verso 20, também é o próprio Jesus que está dizendo, certamente cedo venho, na primeira pessoa do singular. E aí João fica tão empolgado, o discípulo amado, com essas palavras, que ele diz, amém, ora vem, Senhor Jesus. Muito bonito essas palavras preciosas. Agora, vamos considerar um outro ponto também importante para a gente. Isso daqui é o conselho do apóstolo Pedro para os dias em que nós vivemos. Porque lá nós vimos o apóstolo Paulo mostrando que é pouquinho tempo. O Apocalipse diz que não vai haver demora. Agora Pedro então dá um conselho para fechar com segurança. E ele diz na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, no verso 12 e 13, as seguintes palavras: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos abrasadores se fundirão. Então, verifique, aguardando e apressando-vos, é para um animar, é para um fortalecer, é para um encorajar o outro. Esse apressando-vos é no sentido de viver uma vida de integridade na palavra e no procedimento, uma vida de bom testemunho, uma vida de estímulo, de incentivo, de encorajamento para os que estão mais omissos, que estão mais tranquilos, que estão mais calmos, os que não estão preocupados, que não estão tão desejosos assim. E ele prossegue dizendo assim: nós, porém, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Essa é a promessa preciosa, essa é a palavra que nós não podemos esquecer. É o nosso sonho, viver em um novo céu, em uma nova terra em que haverá justiça, quando nesse mundo, infelizmente, essa esperança praticamente não existe. Agora, não esqueça dessa história, dessa experiência que eu convivi. Eu conheci na década de 70 um senhor chamado Elvis. E o Elvis, ele era muito assim descontraído, mas tinha uma linha muito firme. E as pessoas até achavam que o Elvis tinha algum distúrbio,
Mas, em uma ocasião, o Elvis até me perguntou: Pascoal, você é flamenguista? Eu falei: eu não sou flamenguista. Na verdade, né, não sou desportista nesse sentido. Não tenho preferência e nem tempo para isso. E o Elvis me fala assim: então, me pergunta, Pascoal, se eu sou flamenguista. Eu falei: Elvis, você é flamenguista? Ele disse: não, eu sou adventista. Para você sentir uma coisa, o que as pessoas achavam que tinha uma certa insanidade era uma pessoa definida, uma pessoa que sabia o que queria e tinha um alvo a atingir. Muito interessante de considerar que, infelizmente, a boca fala o que o coração está cheio. E muitas vezes as pessoas falam tanto do esporte, falam tanto do futebol, falam tanto do seu clube, que se falasse apenas 50% do que fala do esporte, do clube, das redes sociais, das novelas, dos filmes, da vinda do Senhor, talvez o Senhor já teria até vindo. Mas estão mais tranquilos, cantando o hino nacional, deitado em berço esplêndido. Estão tranquilos, despreocupados. Creem que vai vir, mas vai vir. Não entende que esse vai vir é para o agora. Porque eu creio que ele vem logo, por tudo que nós entendemos e aprendemos na Escritura Sagrada. E creio também que se ele tardar um pouquinho apenas, eu posso ser chamado a repousar no pó da terra. E diante desse quadro, a vinda do Senhor já selou para mim. E você entendeu também que tem que estar preparado? Você precisa entender que tem que estar preparado é agora. Porque você também não tem nota de garantia. Você não sabe quando é o seu dia. E tem que viver preparado, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Meus queridos, eu entendi e quero continuar nesse propósito de estar firme, fortalecido e fortalecendo, animado e animando. E você entendeu a seriedade, a importância, o privilégio de viver essa integridade, essa comunhão? Se você entendeu, que Deus seja louvado, que lhe segure nas mãos, que você continue com esse propósito. Se você já tomou essa decisão, que Deus te segure nesse propósito, que Ele me segure nesse propósito, porque eu já tomei essa decisão e a cada instante estou renovando essa decisão. E se você não tomou essa decisão, agora é uma boa ocasião para você dizer: Senhor, me perdoe pelo meu passado, me abraça, me aceita, me toma em tuas mãos conforme o Senhor me prometeu, me segura, me leva sobre os seus cuidados, me usa como instrumento do Senhor, faz de mim um instrumento para a salvação de muitos. E que o teu nome seja louvado com este procedimento meu. Que Deus te abençoe e que dê uma nova semana sobre a proteção e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.